Bom dia a todos. Bom dia. Prazer e privilégio de estar com vocês nessa manhã. Prazer em conhecê-los. Meu nome é André. Aliás, me chamam assim, né? Me chamam também de Michelin, mas eu gosto de me apresentar como sobrevivente. Talvez você está se perguntando por quê? Eu sobrevivi à fase mais difícil que há na existência, a adolescência. É muito difícil adolescer sem adoecer. Eu, por exemplo, tenho poucos amigos homens que têm a barba policromática como a minha. Traduzindo, eles não estão aqui no planeta há cerca de pelo menos uns 30 anos. Eles resolveram desobedecer o Moisés. Moisés disse assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Meus amigos falaram que isso não era coisa séria para se levar para a vida, e hoje eles moram em 2 condomínios assim, caríssimos na minha cidade, condomínio muito rico. Aqui eu não sei o nome do condomínio, na minha cidade tem 2 condomínios, um se chama Condomínio Municipal Retiro e o outro se chama Condomínio Particular Portal da Saudade, vulgo cemitério. Então eu sou um sobrevivente. Meu nome também não é André, me chamam assim, mas o meu nome mesmo só Deus sabe, porque nome tem que ver com identidade. E ninguém no planeta sabe de fato quem é se Deus não lhe disser. Minha família não sabia, então eles acharam que André era um nome interessante colocar em mim. Mas o meu nome mesmo, só Deus sabe. Tanto é que naquele grandioso dia ele vai me dar aquela pedrinha branca com o meu nome, a minha identidade revelada. Portanto, a maneira com a qual me chamam no planeta para mim é completamente indiferente. Por exemplo, tem alguém que me chama de pastor. Às vezes, eu quero pastor. Eu falei, não sou pastor. Pastor é só Jesus de Nazaré. Eu só conheço um pastor, eu sou co-pastor. Esse lugar aqui na frente pertence a Jesus de Nazaré. Nós que somos co-pastores ficamos lá atrás, porque as ovelhas pertencem a Jesus de Nazaré. Então, de acordo com os movimentos de Jesus de Nazaré, entendeu? Aí a gente vai guiando as ovelhas. Se algum sai do caminho, a gente fala, opa, volte, porque Jesus de Nazaré está nessa trilha. Se Jesus de Nazaré avança, a gente diz, avance. Se ele para, a gente diz, alto lá. Então é um prazer estar com vocês nessa manhã, prazer enorme. Eu venho de um pouco mais longe daqui, cerca de 3 horas. Eu vou dizer que eu moro, porque minha casa é onde eu estou, mas eu fico lá em Volta Redonda, meu QG, e de lá eu saio aí pelo planeta. Uma coisa interessante que eu descobri também é, se você obedecer a Deus e sair andando do lugar que você está, você pode chegar em qualquer lugar do mundo. É fantástico isso. Por isso que eu percorro a criação todo o tempo todo. Então, toda hora eu venho para cá, conheço a galera aqui também de São Gonçalo e tudo, e é um prazer enorme estar com vocês. Eu prestei atenção no que o Diego disse, e ele falou para nós conversarmos. Esses são encontros que transformam. Eu quero chamá-los então e chamá-las a um texto do Novo Testamento, Marcos, Evangelho segundo Marcos. Vem comigo para Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Enquanto você identifica o texto, preciso te fazer uma pergunta. Você já chegou aqui? E aí, pela expectação assim, do seu rosto, eu sei que você está dizendo assim, você não está vendo eu aqui? Não, o seu corpo está aí. Mas não significa necessariamente que você já está aqui. Só como assim, André? Simples. É muito difícil estar presente no presente. Muito difícil. Tem gente, por exemplo, que tem agorafobia. Tem gente que tem medo de estar presente no presente. Só como assim? Eu me lembro uma vez que Deus, dizendo com Moisés, falou assim, suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja lá. Êxodo 24, verso 12, a parte A. Quando eu li isso, eu falei, mas isso aí é óbvio, né? Se alguém recebe uma ordem para estar no lugar, chegando lá, ele só pode estar lá. Mas eu tive bons mestres, eles me ensinaram. Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada, faça-o com desconfiança de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí eu fui ler no original, estava escrito assim, suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Eu falei, que? É ensino fundamental?
Que é isso? Por que tem que essa repetição? É para te chamar a atenção para uma questão muito simples. Hoje, para nós estarmos diante de Deus, é bem diferente de antigamente. Imagina Deus te chamando com audiência. Você acha que você vai chegar de qualquer jeito? Com essa displicência? Não tem como. Você começa a pensar assim: ei, peraí, o que Deus quer comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que alguém fez alguma coisa? Lascou, né? Ó, você começa um processo mental. Você começa a andar e começa a pensar. Aí você está andando. Quando você chegar no topo da montanha, você inicia um novo processo mental. Qual? Como é que eu desço daqui agora sem me matar? Vai que eu rolo o morro abaixo e causa uma avalanche? Não sei, né? Ó, traduzindo. Que dia que você vai estar no topo da montanha? Nunca. Esse é o problema que a gente tem. Por isso que a gente nunca está presente no presente. Ou a gente está em algum lugar do passado, você tem depressão. Ou você está em algum lugar do futuro, você tem ansiedade. Já viu a galera que gosta de roer uma unha? Eu sei que o Criador fez a unha, mas não foi para roer. Excesso de futuro. Mas tem uma galera que está no presente com excesso de presente. O que é excesso de presente? Estresse. Tem alguns de vocês que ainda não chegaram aqui. Aliás, tem gente que ainda não chegou na vida até hoje. O cara nunca teve um encontro com ele mesmo, porque detesta silêncio. Tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. Eu, por exemplo, amo a minha própria presença. É uma coisa fantástica. Tem altas conversas comigo mesmo. Agora, tem gente que não consegue. O cara fica assim. Exemplo simples. Suponhamos que a gente fala assim: vamos fazer uma oração voluntária. Todos já fecham os olhos, porque sem fechar o olho ninguém consegue orar, porque a gente não se concentra nunca. É verdade? Aí dá aqueles 10 segundos de agonia, porque ninguém ora para ficar assim. Silêncio esmaga, o cara não consegue, irmão. É um negócio frenético. Vou te perguntar de novo. Já chegou aí? Porque se você estiver integralmente aqui, o negócio vai fluir. Se é que já não está fluindo, né? Então, estou te dando uma oportunidade. Se você não chegou, dá um jeito aí de voltar de algum lugar do passado, de algum lugar do futuro que ainda não chegou, ou desse excesso de presente aí, ó, que te faz roer a unha até o talo. Fica aqui, que aqui é o melhor lugar. Eu me lembro de um camarada chamado Emicida, que ele disse que a nossa casa é no presente. Ó, acertou. Graça comum fez efeito. Pegou a ideia? Então é o seguinte, olha só. Começando em Marcos, no capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, eu vou começar no verso 33 e vou até o capítulo 5, verso 1. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos falar com quem resolve. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo, por essa ocasião, por essa oportunidade na qual nós temos possibilidade de nos aquietarmos, de cessarmos os movimentos e, sobretudo, suplicar para que haja equalização e sintonia diante de Ti, Pai. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa nos equalizar, de tal maneira que estejamos na frequência certa. Uma vez mais pedimos, sintoniza-nos, Deus, contigo mesmo, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Aquieta-nos, Deus, silencia todo o ruído no nosso íntimo que ouse concorrer com a exposição da Tua palavra. Nós tão somente desejamos ouvir a Tua voz, para o máximo louvor da Sua glória,
Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido do Evangelho. Provavelmente, na versão que você usa, deve estar escrito assim em cima desse espaço que eu li, sobretudo a partir do versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Nossa, eu já vi até movimentos de lábios aqui confirmando o que eu estava dizendo. Isso tem um problema para nós. Aliás, tem dois problemas aqui. Primeiro problema, isso faz com que a gente chegue no texto com um pré-conceito. Porque está escrito aí em cima assim: Jesus acalma a tempestade. Se está escrito isso aí em cima, o que você acha que você vai ler embaixo? Jesus acalma a tempestade. Só que esse é o problema, porque fez com que você chegasse com preconceito e preconcepção ao texto. Ou seja, a sua percepção já ficou obscurecida, porque você acha que só tem isso aí no texto. Isso é um problema. Qual o outro problema? Por que a gente diz que esse texto diz acerca de Jesus acalma a tempestade? Por uma questão simples também. Às vezes, a gente é do time da repetição sem reflexão. Qual é o problema disso? Quem não reflete, repete. Se eu te perguntasse, por que você está dizendo que Jesus acalma a tempestade? Você vai dizer, todo mundo diz, aliás, está até escrito aqui, por que não seria? Porque não é. É só como que não entra? Está escrito aqui? Não está escrito aí. Só como assim? Simples. Bíblia não foi escrita originalmente com essa divisão de capítulos e tão poucos versículos. Isso foi feito para facilitar a nossa compreensão. Só que tem um detalhe: não existe, obviamente, esse cabeçalho em cima. Quem aí o colocou foi para facilitar a nossa vida. Só que tem um probleminha. Tem gente que acha que esse negócio é inspirado. Exemplo simples: Mateus capítulo 5. Pergunta para qualquer um: o que tem em Mateus capítulo 5? O cara vai te dizer assim: Sermão do Monte. Está errado. Só como está errado? Porque não é sermão, é ensino. Sermão é uma coisa, ensino é outra. Só que interessante, esse é o problema. Quando a gente não reflete, a gente repete. E se você só repetir coisas sem reflexão, você não sabe da razão da esperança que deveria haver em você. Por exemplo, vai para a faculdade sendo só um repetidor para você ver o que acontece. Quando você chega na faculdade sendo só um repetidor, eu não sei se já rolou com você. E se não rolou, estou te avisando antes para você não ser envergonhado. Parece que chega aquele professor na sala e fala assim: ó, tem que ter um crente aqui. Eu quero humilhá-lo em público. Aí você vê, você já dá só aquela escorregadinha na cadeira assim, ó. É 4 anos só no terror, boladão assim, ó. Cheio de medo de se manifestar. Por quê? Você não sabe nada, mano. Você é só um cara que fica repetindo coisas. Você não sabe dar a razão. E se o bicho pegar, você vai querer soltar aquela assim: peraí que eu vou perguntar ao meu pastor. Cara, para com isso, irmão. Você que tem que saber, cara. Não é você que crê. Esse é o problema. Quando a gente não reflete, só nos resta repetir. Isso é um problema. O segundo problema é aquela questão do preconceito. Qual é o problema do preconceito? O problema do preconceito é que ele obscurece a percepção. Você já chega viciado no texto. Aí você fala: André, e aí? Irmão, por isso, um dever de casa para você simples, aliás, seria um prazer de casa. Pega uma caneta preta e risca todos os títulos que tem. Todos. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Porque isso vai te livrar de ser um pré-conceituoso. Isso vai te dar a possibilidade de ler o texto de fato como ele é. E, aliás, você deveria ler todo. Porque se você recebe um e-mail, você não vai ler só a parte que lhe interessa. Você vai ter que ler na íntegra para você ter uma compreensão completa ou, no mínimo, mais acertada. Pegou a ideia? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, tem uma coisa fantástica acontecendo. Por quê? Jesus nunca se dirigia à multidão senão por parábolas. Interessante isso. Só que tem um detalhezinho que nem sempre a gente percebe. É que nesse texto aqui, se você prestar atenção no contexto, ele ensinou durante o dia inteirinho através de parábolas. Só que nesse momento aqui, chegou a parte da aplicabilidade daquilo que ele havia ensinado. Diz o texto que naquele dia, ou seja, nesse dia que ele ensinou muito, através desse método didático e pedagógico, ele deu uma ordem para os alunos dele: passemos
para o outro lado. Interessante que para eu chegar aqui eu precisei passar para o outro lado. Não sei se a gíria aqui para vocês ainda continua sendo a mesma. Eu lembro quando eu vim andar de skate no Rio de Janeiro, os caras, vamos andar lá do outro lado da poça. Era para andar em Niterói, que era bem melhor, na minha opinião, do que andar de skate no Rio, era andar em Niterói, isso na década de 90. Então, para vir para cá, eu precisei passar para o outro lado. Interessante que Jesus deu essa ordem para os caras. Passemos para o outro lado. E os caras obedeceram. Verso 36. E deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Qual é a ideia aqui que eu quero conversar com vocês nessa manhã? É que mais do que Jesus dizer palavras, uma coisa que eu não havia percebido ainda é que Jesus é a parábola. Você pode me perguntar, como assim, André? Para uma razão simples. Por exemplo, na sua mão, você tem um exemplar da Bíblia encadernada, ou seja, da palavra encadernada. Mas Jesus de Nazaré, você sabe que ele é a palavra encarnada. Então, muito mais do que Jesus proferir parábolas, a vida dele é a parábola. Então, ele proferiu, mas agora ele vai aplicar na vida dos discípulos de fato como são as coisas. Observe que ele dá uma ordem: passemos para o outro lado. O que isso significa? Que a nossa agenda agora é do outro lado. Beleza, então ele entra no barco, os caras o levam, e eles vão. Só que no meio do processo, eles estão no Mar da Galileia, Tiberíades ou Genezaré. O negócio é tranquilo, o negócio lá é tão intenso. Por exemplo, é o lugar mais piscoso do império. Você fica parado no barquinho assim, ó, o peixe pula para dentro do seu barco. Você fica quieto. No meio do processo, surge uma tempestade. A palavra que é usada aqui no original é a palavra que se usa para terremoto. Hoje, para você compreender melhor, é como se tivesse dado um tsunami no Mar da Galileia. Só que é isso, André? Como assim? O negócio é tão intenso que aqueles caras que eram pescadores desde Little Kid, ou seja, desde pequenininho, os caras estavam apavorados, cara. Se eu tivesse lá, eu ia estar boladão. Porque assim, a água, aquele negócio de barco. Barco é porque está escrito na sua versão que é barco, o negócio está igual canoa, irmão. Você olha só, caramba, esse troço vai virar. Mano, um pescador que é habilitado nisso, ó, a vida inteira tá boladão, é que o bicho tá pegando e é na pressão, mas é muito. As ondas estavam passando por cima do barco, balançando para raio, forte o vento. Os caras tá como? Aí tem um detalhezinho. Jesus, tranquilaço, mano. Pior ainda, dormindo. Eu não sei vocês, eu não gosto muito de dormir não, que eu acho que é perda de tempo. Deus está me ensinando. Esse negócio de dormir não rola. Por exemplo, para vir para cá, acordei às 5, trabalhei até 3h30, descansar um pouquinho, aí 5 horas, tomei um banho, desenrolei. Mas assim, eu acho perda de tempo. Agora, para eu dormir, eu preciso de muito silêncio, cara. Preciso daquele silêncio total. Não pode ter nem gente perto de mim, porque eu percebo a presença. Não sei se você, quando dorme, assim, chega alguém perto e dá aquela olhada e fala assim, qual foi, maluco? Sentiu? Porque assim, não contei essa parte, mas eu estou na rua, assim, andando para lá e para cá, desde que eu tinha 6 anos de idade. Então eu aprendi a ficar como? Ligeiro, entendeu? Porque tem uns caras aí que são da maldade, então você não pode dar mole para os caras. Então se o cara chega perto de mim, eu falo, qual foi? Entendeu? Aí eu pergunto para vocês, explica para mim, por favor, como é que alguém pode dormir assim? Barco, para nós, o negócio é igual canoa, irmão. Então na canoa tem um lugar lá que o cara que rema senta, entendeu? Aí Jesus colocou a cabeça lá e dormiu. Assim, desconfortável. Se não tiver aquele travesseiro assim de pele de pelicano, pegou a visão? Pô, não dá para dormir, irmão. Fica ruim de dormir, desconfortável. Aí Jesus deita ali, ó, bancão durão, deitou, já estava ruim. Agora vamos acrescentar. E o balanço da parada? Se fosse normal, situação normal, pô, balança, aí já fica enjoado, sabe? De uns tempos pra cá agora, pô, eu tava ali na Dutra, descendo a serra, fui olhar pra baixo, já me deu um mal-estar, entendeu? Assim, pô, coisa complicada. Imagina balançando. Aí você fala, caramba, velho, isso não vai dar certo. Ó, não obstante estar balançando, e o vento, comendo solto. E a água? Só que tem um detalhe, irmão. Não era água aqui não. A água, diz o texto, que a água estava passando por cima. Eu te pergunto novamente. Irmão, como é que dorme com água na cara? Porque tem uns camaradas assim que não acordam de jeito nenhum. Já vive assim, o tratamento de choque. Joga água na cara. Mano, como é que você dorme com água na sua cara, velho? Não dá.
Jesus, ó, tranquilaço. Os caras boladaço, muito bolado, muito bolado. Aí os caras chegam e falam assim: mestre, ó, não se te dá que pereçamos. Pô, português formal, lindão, né? Fica até bonito falar. Vamos apertar a tecla, sabe? Senhor, você tá vendo que a gente tá morrendo? Não vai fazer nada não, maluco, tá doido? Olha só, cara. Só que tem um detalhe. Olha o título que eles usaram para Jesus: mestre. Aí Jesus levanta, cara. Levantou e falou assim: desse jeito, cara. Porque aqui no nosso texto deu ruim. No nosso texto está dito que ele disse algumas coisas, mas quando você tem possibilidade de ler no original, a expressão que ele usa é a mesma que você usa para lidar com um animal doméstico. Você fala para um cãozinho assim: cala a boca. E fez grande bonança, porque Jesus deu ordem tanto para o vento quanto para o mar. Porque se Jesus tivesse dado ordem só para o mar, a onda tinha passado, mas e o vento comendo solto? Entendeu a visão? Tem que prestar atenção. Então ele deu ordem para ambos. O mar ficou flat, cara. Surfista sabe o que é o mar flat? Tranquilinho, melhor do que antes. Aí você fala assim: o que está rolando aí? Os caras do barquinho que já estava bolado antes ficaram mais ainda depois, porque diz o texto que eles se encheram de temor. Temor aqui é respeito, não é medo. Só, pera aí, André, o que está acontecendo? Aí Jesus dá uma bronca nos caras: por que vocês são tímidos assim? Agora eu tenho que te dizer uma coisa: tímido aqui não é um traço de personalidade. Eu, por exemplo, sou um cara tímido à beça, entendeu? Só que eu tenho os meus mecanismos. Não é um traço de personalidade. Tímido aqui não é um cara que prospecta para dentro, ou seja, não é um cara introspectivo. Tímido aqui é aquele lá do Apocalipse, é o covarde que fica fora do reino. Aí Jesus dá uma bronca nos caras: por que vocês são assim tão tímidos? Vocês não têm fé ainda não? A pergunta é: o que está acontecendo aqui afinal de contas? O que está acontecendo aqui é o seguinte, voltando: o que Jesus disse para os caras? Vão passar para o outro lado, porque a nossa agenda é do lado de lá. Observe o que ele disse. Ele não falou eu passarei, ele disse passaremos, passemos para o outro lado. Só que tem um detalhe: quando você anda com Jesus, se você ainda não sabe, vou te dizer agora, ele vai te botar na furada, irmão. É só furar. Estou avisando antes para ninguém depois falar assim: pô, cara, que furada aí que você me meteu. Não. Deus vai te botar na furada. E te digo mais: se você não está na furada agora e acha que anda com Deus, vi aqui que tem vários lugares aí tranquilos. Caça um lugar tranquilo desse aí, coloca o seu joelhinho no chão e a testa também, e fala assim: Deus, qual foi? Por que o bicho não está pegando para mim? Porque assim, é impossível você andar com Jesus e o bicho não pegar para você, irmão. Não tem como. Se o bicho não está pegando para você, pode ser que o bicho já tenha te pegado, né? Entendeu a visão? Tem isso também, né? Por exemplo, escuta essa. Aí o camarada se vestiu de diabo para ir numa festa fantasia. Aí se vestiu de diabo, estava andando pela rua, vai pra festa fantasia, no final da tarde. Aí tá lá na dele, acabou a luz, cara, blackout. Ó, cara, caramba. Aí rolou um princípio de tempestade, acabou a luz, o cara falou: mano, e agora, cara? O que eu vou te falar aqui? Aí ele viu, tinha uma escada, falou: pô, você andava naquele topo da escada. Ele ficou lá de chavadinho, só que o bicho começou a ficar intenso, sabe? Pegando demais. Ele falou: pô, já sei, vou entrar. Aí entrou, o prédio estava aberto, ele entrou, sentou, cara. Ficou lá tranquilinho, só esperando a energia voltar. Quando a energia voltou, tenta imaginar onde ele estava. Num prédio de igreja, na reunião dos crentes. Quando acendeu a luz, já viu, né? Geral, mano. Só que quando a eletricidade voltou e o camarada vestido de capeta estava na reunião, os crentes fizeram o que sabe fazer de melhor, meteram o pé. E ele ficou assustado com a histeria dos crentes. Ele não estava ligado o que estava rolando. Então, quanto mais os caras corriam e gritavam, ele corria e gritava também, corria atrás dos caras. Nisso, vazou geral. Só ficaram duas pessoas. Uma senhora, que já estava avançada em dias, que usava uma bengala, deram uma bica na bengala, não tem como fazer nada. Ela ficou lá. E o camarada do piano.
Aí o capeta foi chegar perto do cara do piano, o cara do piano falou assim: vem me incomodar não faço nada pra você, pô. Falei, que é isso, cara? Não mexe comigo não faço mal nenhum pra você. Falei, peguei a ideia, então esse é o problema, irmão. Se o bicho não tá pegando pra você, pode ser que o bicho já tenha pegado você. Porque Jesus vai só te colocar na furada todo o tempo todo. E insisto, se você não está na furada agora, você precisa assim, checar com qual Jesus você está andando, né? Porque tem esse detalhe também. Porque assim, eu andei passando por outros lugares aí, eu vi que os caras inventaram outro Jesus na igreja para eles continuarem confortáveis nos seus pecados. Porque esse Jesus da Bíblia é perigosíssimo, cara. Porque quando você tem contato com ele, ele sempre te chama a conversão todos os dias. Por exemplo, se você está nesse auditório aqui, mas não acordou nessa manhã com uma disposição de coração para a conversão, você está perdendo seu tempo. Às vezes eu vou na reunião dos crentes, os caras oram assim: Senhor, se nesta noite estiver alguém que não te conhece, que seja um dia propício, em nome de Jesus, amém. Aí eu falo assim: tá, mas e nós que estamos aqui? Só tem oração para os outros, nunca tem para eles, entendeu? Esse é o problema que a gente tem. Insisto, você já está na furada com Jesus? Se você não está na furada com Jesus, você precisa checar. Ou você não está andando com esse Jesus, porque senão o bicho já estaria pegando para você. Ou então, o bicho já pegou você. Detalhe, só Jesus sabia o que ia rolar no meio do processo. Só Jesus sabia. Como Jesus sabia, por isso que ele está tranquilo. Só como assim, André? Jesus sabia que não dava para morrer antes da cruz. Não dá para morrer antes da cruz. Eu tenho uma agenda do outro lado, eu não vou morrer agora, então eu posso ficar tranquilo. Como é que isso é aplicado a mim e a você? Quando você tem uma missão com Deus, você é imortal até cumpri-la. Eu aprendi isso com um camarada chamado David Livingstone. Você nunca vai morrer antes. Você só morre